As inscrições para o financiamento estudantil, o FIES, terminam hoje às 11h59 da noite. O programa oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em faculdades privadas. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site fiesseleção.mec.gov.br. O diagnóstico de uma doença rara não é só difícil por causa do problema em si, mas pelo acesso para conseguir a autorização do SUS, o Sistema Único de Saúde, para liberar exames para a identificação das doenças raras. Receber o diagnóstico de uma doença nunca é fácil, mas quando nem os médicos sabem explicar qual é o problema, a notícia é ainda mais dolorosa. Cláudia cresceu com esse dilema. Ela tem epidermólise bolhosa, um problema raro e sem cura. Quando eu nasci, os médicos não sabiam o que eu tinha, porque eu nasci com a perna esquerda toda sem a pele. Fiquei internada 1 mês e meio, esperando um diagnóstico. Só depois de 3 meses que meu pediatra foi aos Estados Unidos e viu o caso semelhante e veio trazendo o nome da doença, epidermólise bolhosa. O diagnóstico é a situação mais complicada mesmo, a situação mais complexa. E no Brasil a gente tem uma situação muito diferente da dos países desenvolvidos, onde o problema do diagnóstico já está muito bem resolvido, Então, assim, a fração de pessoas que fica sem diagnóstico no final de uma investigação é muito pequena nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil é que ainda não tem acesso, os pacientes não têm acesso aos métodos diagnósticos. Apesar de cada doença rara só atingir uma parte muito pequena da população, quando se soma o número de pessoas que sofrem com alguma delas, é que a gente vê o tamanho do problema. Só em Minas Gerais são mais de 1 milhão de pessoas diagnosticadas. E elas enfrentam dificuldade para encontrar especialistas e ter acesso a medicamentos. A Cláudia só conseguiu na justiça os curativos que ajudam a aliviar as dores. Todos os medicamentos que a gente tem que receber por mês, nós não estamos recebendo. Está faltando muita coisa. Apesar das dificuldades, os portadores de doenças raras comemoram um avanço. No início deste ano, finalmente foi aprovada uma lei que credenciou médicos geneticistas ao Sistema Único de Saúde e passou a autorizar os exames pelo SUS. O serviço para pedir os exames genéticos tem que se credenciar e prevê 2 tipos de serviço. Existe o serviço de referência e o serviço de assistência à atenção especializada. E isso é a maior limitante, que a maioria dos pacientes são atendidos em serviço de atenção especializada que não vão ter laboratório e que não têm condições de montar um laboratório. Então, se o credenciamento dos serviços de referência, como os universitários, vai acontecer de uma maneira muito fácil, e vai, então, assim, uma parte do funcionamento do sistema vai acontecer. Mas a maioria dos pacientes, quer dizer, a gente prevê em Minas 1 milhão de pacientes com doenças raras, a maioria desses não vai para serviço de referência, eles vão para serviços de atenção especializada. Então, a gente tem que ter uma maneira de criar redes, onde os serviços possam solicitar os exames e ter laboratórios que possam fazer os exames. Uma luta que traz esperança a milhares de famílias. A qualidade de vida do portador pode melhorar muito com o tratamento certo. Juliana perdeu um filho de 6 anos por falta de informação. O Otávio, ele foi um guerreiro, ele lutou assim com as armas que ele tinha e eu lutei por ele com apenas o amor, porque não tinha nenhuma outra família, nenhum profissional que pudesse me orientar sobre os cuidados, sobre os sintomas que eram cada vez mais progressivos. Mais tarde, ela ajudou a curar um bebê que tinha a mesma doença neurodegenerativa. Através do trabalho, de muita pesquisa e conscientização, a gente conseguiu fazer o primeiro diagnóstico de pacientes com Menkes no seu primeiro dia de vida, dando a ele a chance de tomar o medicamento antes dos 10 dias e ele vem se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Isso, assim, é uma recompensa que não tem preço. O Jornal das 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.